Vamos ouvir a palavra de Deus. Deus é bom. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Esdras. Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. Esdras 9:8. Eu queria falar sobre destroços. O que a palavra destroço significa? Significa destruição. Algo que funcionou e agora está destruído. Quando a gente esteve em Israel, em março, a gente passava por algumas cidades já pacificadas, mas que havia muitos destroços oriundos de mísseis de guerra. E havia muitos lugares que não se reconstruíam para justamente lembrar de tudo que foi aquela dor. Então, quando se passava por ali e viam os destroços, a memória logo lembrava quem é o inimigo, o que o inimigo fez, quantas vítimas morreram. Se você for próximo ao aeroporto, ali na avenida, perto da 23 de maio, aquele ali é Congonhas, né? Ali tem um memorial de quando o avião caiu. Lembram disso, não? Não foi. Ali é uma área super nobre, né? Uma área muito valorizada. Então, onde o avião caiu, ali ficou um descampado em homenagem às vítimas dos destroços do avião que morreram ali. Para que todo mundo que passe ali lembre que um dia pessoas morreram ali. O problema é que, enquanto você tem destroços de coisas que te lembram, que são impossíveis voltarem, está tudo bem. Por exemplo, ali no aeroporto, todas as pessoas que morreram não voltam mais. Então, cabe uma homenagem a elas. Quando você vai lá em Israel, e você vê que ali pessoas morreram, tudo bem. Mas o problema é quando você mantém destroços para homenagear algo que você está sepultando, mas ainda está vivo. É quando você sepulta alguém e anos depois, quando você abre o caixão, na tampa do caixão tem marca de unha, porque não estava totalmente morto. Toma muito cuidado para que os nossos destroços não nos impeçam de trazer vida àquilo que ainda vive. E não te faça só lembrar de algo porque você acha que já acabou. Vamos ouvir a palavra? Esdras 9:8 diz assim: agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um lugar remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Senhor, é uma bênção poder estar aqui nessa tarde. E nós pedimos a tua direção, teu cuidado. Fala conosco, Senhor. Movimenta o nosso coração para aquilo que tu queres que nós ouçamos. E alinha a nossa alma. Aqueles que estão nos assistindo pela internet agora, Senhor, toque também em seus corações. E que essa palavra chegue como uma lança para marcar, para penetrar a alma, para trazer avivamento, Senhor. Não é só uma palavra de reflexão, nem motivacional, é uma palavra de poder, para trazer vida à minha vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quando você passa a observar a palavra de Deus, uma certeza você tem que ter: o nosso Deus,
Ele é especialista em lidar com destroços. Ele é especialista em lidar com ruínas. A cruz, ela é o retrato mais que perfeito do que é uma vida destroçada, uma história destroçada. A cruz é tão destroçada que ela exala dor, ela exala vergonha, ela exala injustiça, ela exala percas irreparáveis. A cruz, ela exala destroços. E talvez os sinônimos da cruz sejam sinônimos dos seus destroços hoje. Estou destroçado por conta de injustiças, estou destroçado por conta de uma vergonha, por conta de uma dor. Mas o que é importante entender é que essa cruz, que é um sinônimo de destroços, ela também foi desfeita com uma beleza nunca antes vista em nenhum outro lugar. O mesmo lugar que simultaneamente simboliza destroços, ruína, é um lugar que momentaneamente, por Jesus ter passado por lá, simbolizou a maior glorificação já vista na história da vida humana. O mesmo lugar, apenas com a presença de Jesus. A gente vê na cruz um dia vazio, um dia chuvoso, um dia frio, um dia de indiferença, um dia de abandono, onde não há solidariedade, não há apoio. Mas momentos depois, do vazio, do nada, surge algo fantástico, que alegra Maria, que alegra os discípulos, que transforma toda a expectativa do homem. O mesmo lugar, a mesma situação, momentos quase que conectados. Dos destroços você vê a vida. Dos destroços você vê a vida. E é interessante perceber como Deus é especialista em tirar dos destroços médicos, dos destroços familiares, dos destroços de relacionamentos, dos destroços de desapontamentos profissionais, ministeriais, como Deus é especialista em gerar vida do campo dos destroços. É por isso que nós lemos Esdras 9:8. Ele está dizendo que Deus iluminou os olhos dele, e no meio dos destroços, Deus trouxe alívio à escravidão deles. Do meio da ruína de um muro, de um templo destruído, Deus conseguiu trazer uma atmosfera que trouxe alívio. Alívio. É maravilhoso perceber que não tem destroços que Deus não possa lidar. É totalmente apaixonante perceber que o meu futuro glorioso não é interrompido pelo simples fato de eu estar vivendo uma vida destroçada hoje. E Jesus é o exemplo maior disso. Ele estava no céu, dotado de toda a glória, dotado de toda a vida, de toda a autoridade, de toda a excelência, e ele desce para ser destroçado. Ele sai de um corpo de glória, ele abandona as suas funções de Deus. Por um instante ele deixa de ser onipotente, onisciente, onipresente. Ele abre mão da glória, ele se afunda no largo de pecado. Ele assume para si a culpa de todo o pecado da humanidade. Então ele se destroça pelo homem. Mas 3 dias depois, ele volta a ter glória de novo. Ele abre mão da glória, se destroça pelo homem, mas rapidamente ele volta a ter toda a glória. E a Bíblia diz que a glória que foi dada a ele após a ressurreição foi uma glória nova, nunca antes. Sobre esse nome todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará. Ele é especialista. O poder de Deus é especialista em transformar destroços em vida. E se você estiver em Deus, é isso que eu quero ministrar ao seu coração bem rapidamente hoje. Sempre vão existir notícias diárias da nossa vida que estão ruindo, se destroçando, são bombas que caem. Mas se você for observar na palavra, são dos destroços que vem a vida, são dos destroços que veio a salvação, dos destroços da cruz que veio a esperança, dos destroços da cruz que veio o perdão para os nossos pecados, dos destroços da cruz que veio o sangue vertido no Calvário, dos destroços da cruz que veio o alívio e a honra. Dos destroços, Deus fez discípulos que eram covardes, dos destroços, discípulos escondidos,
abalados, amedrontados, a se tornarem homens que se tornaram gladiadores da fé, ao ponto de não se importarem em morrer, arruinados em coliseus, arruinados em covas, arruinados em apedrejamentos. E a pergunta que eu quero fazer aqui: que tipo de destroço a sua vida tem hoje? Que tipo de destroço emocional, que você olha e você só consegue ver entulho em cima de entulho, emocionalmente destroçado, financeiramente destroçado, fisicamente destroçado, a saúde destroçada, o passado destroçou você, uma perspectiva que passa por meio de destroços, e é tão ruim quando a paisagem que você tem quando acorda pela manhã é só pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, destroços. Chegar em destroços e encontrar Cristo, especialista em destroços, você precisa entender algumas coisas. Em vários momentos da história, o povo de Israel viveu penúria, viveu dores, por conta de seus pecados, mas Deus logo os conduziu à glória. O que é interessante perceber, irmãos, fique comigo aqui: o pecado, ele arranca de nós a glória e nos leva para os destroços. Mas Cristo, ele olha para os destroços e nos devolve a glória. Isso pode parecer algo simples, mas o nosso Deus, ele é especialista em transformar destroços em glória. Repita comigo: meu Deus é especialista em transformar destroços em glória. Mas há um preço para isso. Não é uma mão na sua cabeça. Há um preço para olhar para uma vida destroçada, financeiramente, emocionalmente, a saúde. Há um preço para olhar para uma cruz que até ontem era vergonha, injustiça, e acreditar que o meu Deus pode trazer vida aos destroços, vida a memoriais que eu já fiz memoriais, áreas que ainda tem esperança, mas eu já me acomodei e faço disso um memorial. Lembranças de um passado que não volta, lembranças de uma alegria que não volta. Há um preço, e o preço é aprender a louvar a Deus em meio aos destroços. Esse é o preço que se paga. É um preço alto, não é fácil, porque o louvar não é música. A música, ela é bacana, porque a música tem melodia, harmonia, ritmo, e a melodia, a harmonia, o ritmo mexe com a nossa emoção. E quando a gente está muito chateado, quando está muito abatido, a melodia, não, louvor não é música. Louvor é um posicionamento diante de uma ruína, diante de uns destroços. É o que Paulo e Silas fazem meia-noite em Atos capítulo 16. Estão sangrando, arruinados lá em destroços físicos, apanharam à frente, apanharam atrás, estão com os pés amarrados no tronco, defecando sobre eles mesmos, urinando sobre eles mesmos, no escuro, sem nenhum tipo de anestésico, sangrando, 40 chibatadas no peito, 40 chibatadas nas costas, e meia-noite eles louvam o Senhor. A Bíblia não conta que música eles cantaram, que tom era a música, não canta se eles erraram a letra, só diz que eles louvaram. Louvaram porque louvor é uma atitude de espírito. O preço, todos nós temos destroços, e todos nós choramos por eles, e todos nós queremos que a vida mude, todos nós queremos que a vida transforme, todos nós queremos olhar para esses destroços e voltar a erguer um condomínio, voltar a erguer uma mansão, voltar a erguer uma casa, voltar a erguer uma vida emocional estruturada. Todos nós olhamos e dizemos: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha história? É só ruína, é só bomba que caiu aqui. E a gente até quer, mas o preço que se paga não é terapia. O preço que se paga espiritualmente não é amizade. O preço que se paga não é culto. O preço que se paga para transformar destroços em vida, o preço que se paga para transformar cruz em avivamento, é louvar ao Senhor no meio dos destroços. Não vai ter nada de alívio, não vai ter um engenheiro lá, não vai ter uma pedra mexendo, não vai ter uma escavadeira, não vai ter nada. As pedras estarão lá, os ferros tortos, só lembranças ruins. Mas em meio a todo aquele cenário fixo, estático, de destroços, sem depender dele, sem ser nutrido por ele, eu consigo adorar ao Senhor e louvar o Senhor, como Paulo e Silas fez. Ou como o povo hebreu fez. O povo hebreu sai do Egito, e agora eles estão olhando para Faraó, que se aproxima, e começam a reclamar, e começam a murmurar, porque Faraó está vindo atrás, e à frente tem o Mar Vermelho, e agora começa um problema. Mas a Bíblia diz que na hora que Moisés viu o povo reclamando, o Faraó vindo atrás e o Mar Vermelho à frente, a Bíblia diz que Moisés começou a
louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor. E quando Moisés louvou ao Senhor no meio dos destroços, a Bíblia diz que Deus deu uma direção: toca no mar e o mar vai se abrir. Querido irmão, pode parecer algo óbvio, mas não é. Por que que o segredo e o preço que se paga para sair de uma vida de destroços, uma vida de vergonha, uma vida que está errada e uma vida que dá certo é esse? Porque Deus ama pessoas que conseguem louvá-lo em meio aos destroços. Você consegue ter força hoje suficiente para encarar a incerteza cara a cara, para encarar teus destroços cara a cara, e ainda assim abrir a tua boca e louvar ao Senhor? Eu quero motivar você a adorar ao Senhor, mesmo com o teu casamento em destroços. Eu quero motivar você a adorar ao Senhor e louvar ao Senhor, mesmo com a tua vida financeira destroçada. Eu quero motivar você a louvar ao Senhor e adorar ao Senhor, mesmo financeiramente e profissionalmente arrebentado. Eu quero desafiar você hoje a louvar ao Senhor, mesmo sem nenhuma perspectiva de melhora, de futuro. Eu quero desafiar você a louvar o Senhor, mesmo que a sua esposa e o seu esposo estejam em destroços, o teu ministério em destroços, porque nós servimos a um Deus que é especialista em transformar cidades destruídas, casas destruídas, histórias destruídas em lugares de vida. Pode estar morto, desacreditado, ser improvável, mas eu garanto para você que se você louvar ao Senhor no meio dos destroços, Ele trará o improvável, Ele vai trazer glória a esses destroços. O templo de Jerusalém foi construído de forma gloriosa, e o pecado levou o templo de Jerusalém à ruína. O templo foi erguido, e aí o povo descansou e pecou, e aí o templo foi destruído. O pecado, lembre sempre disso, o pecado sempre nos leva aos destroços. Sempre, de um jeito ou de outro, ele sempre vai destroçar na nossa vida. E agora o povo está lá, sem nada para fazer. E em Esdras capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz que agora eles estão no meio dos destroços, querendo reconstruir os muros, reconstruir o templo, reconstruir. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas e os filhos de Asaf com símbolos, tomaram seus lugares para fazer o quê? Para fazer o quê? Louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel, com louvor e ações de graça. Cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, e seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Eles estavam construindo no meio das ruínas, no meio dos destroços. A única coisa que eles tinham feito era só o alicerce. Não tinha 10 centímetros de parede, só tinha ruína e o alicerce, ruína e o alicerce. Só que eles aprenderam uma lição, e na primeira vez que eles ergueram o templo, eles pecaram, e agora eles estão no meio dos destroços. Mas agora, sem que suba uma fiada de bloco, sem que suba uma fiada de parede, ainda só com os alicerces do chão, está cheio de músico no meio dos destroços. Eles não estão preocupados na quantidade de engenheiro, na quantidade de pedreiro, na quantidade de arquiteto. Eles estão enchendo os destroços de levitas. Tem os filhos de Asaf, tem arpistas, tem trompetistas, tem tudo ali no meio dos destroços, porque eles sabem que a garantia de saírem do meio dos destroços é louvar ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. No meio dos destroços, no meio da construção, tem músico, tem sacerdote, tem trombeta, tem símbolo, tem canções de ações de graça, porque nada para se ver, tudo para se adorar. Não tem nada para se ver, é só um alicerce, mas eu tenho todo motivo para adorar a Deus. É isso que Esdras está nos ensinando. Você reconstruir a sua vida dos destroços não é quando você começa a ver a melhoria, não é quando você começa a ver o avanço. Não, isso qualquer um faz, irmão. Qualquer um adora na melhoria, mas é quando você está lá no meio dos destroços, só com alicerce, nada para se ver, nada para se tocar, mas eu estou enchendo a minha vida de alaúde, de símbolo sonoro, de ação de graça. Não consigo entender como vai ser, mas eu estou louvando ao Senhor. Você não vai chegar a lugar algum, você nunca vai sair dos destroços sem você ter a energia correta para reconstruir a sua vida. Não espere que vai cair do céu, porque não vai. Não espere que vai ter quitutes, porque não vai. Não espere que vai ter boas notícias para te animar, porque não vai. No meio do entulho, no meio dos destroços, traga a glória de Deus. No meio
meio do entulho, no meio dos destroços, no meio da depressão, no meio da melancolia, no meio da tristeza, no meio da agonia, ao invés de você contabilizar quantas bombas caíram na tua terra, comece a encher de harpa, o violão, alaúde, símbolo, levanta a mão, porque eu não tenho nada para ver, mas eu tenho todos os motivos para adorar ao Senhor. Entre na presença de Deus. O Salmo 100, versículo 4 diz que entrem por suas portas com ações de graça. É assim que você procura Deus, e seus atos com louvor, e deles e bendigam o seu nome. Não é com ai, não aguento mais, não é sendo um papagaio de destroços. Deus sabe o que aconteceu na sua vida, e foi culpa minha, foi culpa sua, Ele não tem culpa de nada disso. Não adianta você querer ficar contabilizando a quantidade de pedras. Você surpreende a Deus, você toca o coração de Deus. Quando você entra por suas portas, é com ação de graça, não é com ai, ui, não aguento, estou cansado, não. Ele sabe como você chegou aqui, Ele sabe que muitos chegaram aqui empurrados por dores, Ele sabe que muitos estão sentados aqui, e não vieram porque querem não, vieram porque chegaram aqui empurrados por lutas, por perseguições. Quando estão sentados aqui empurrados por lamentos, por injustiças, mas você veio, mas uma vez que você veio, agora eu entro por suas portas com ações de graça, eu entro por suas portas com louvor, eu entro por suas portas com glória e graça. Enquanto você louvar o Senhor, alguma coisa vai acontecer. Então lá, só tem um alicerce, estão louvando. Agora vamos continuar a leitura, Esdras 3:12. Muitos sacerdotes dos levitas e dos líderes da família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o alicerce, o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos porém gritavam de alegria. Foi uma mistura de emoções. Só os alicerces, alguns choraram, alguns gritaram. Versículo 13 de Esdras 3. Não era possível distinguir o som do grito do som de alegria e do som do choro, pois o povo fazia um enorme barulho. Só tem alicerce, mas há um barulho, e o som foi ouvido a grande distância. O som do que Deus está fazendo na sua vida está sendo ouvido por quem? Ele só tem o alicerce. Tem mais ruína do que alicerce, tem mais volume de pedra do que alicerce, mas o som do alicerce está ecoando em todos os lugares. Em todas as cidades circunvizinhas estão percebendo que o povo de Deus voltou a reconstruir o templo. Deixa as pessoas ouvirem que você está se levantando de novo. Deixa a sua voz ser ecoada nesses lugares que você passou. Deixa muito claro para todo mundo que te conhece que você está se levantando diante de Deus de novo. Deixa muito claro para a tua família que só tem o alicerce. Talvez é só um mês de igreja, talvez só foi um culto, mas deixe muito claro. Tem dia que vai misturar a voz de choro com a voz de alegria. Tem dia que você vai chorar e tem dia que você vai vibrar. Não importa, chore de emoção ou pule de alegria, mas vibre, não porque os destroços estão lá, mas porque a alegria do alicerce está se erguendo. Mas capítulo 4, versículo 1. O som chegou longe, mas agora vem o desafio dos destroços. Quando você tem um som grande de alegria no meio dos destroços, você incomoda o inferno. Esdras 4:1. Quando os inimigos de Judá e Benjamim, eles ouviram esse som. Quando os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor de Israel. Versículo 4 do capítulo 4. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá, atemorizá-lo para que não continuassem a construção. Versículo 5. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem o plano deles, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, rei das Pérsia. Versículo 6 do capítulo 4. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Eles estão lá, vibrando pelo alicerce, e agora o ruído da reconstrução começou a irritar povos inimigos, dizendo: não podemos deixar. Começaram a colocar pessoas plantadas no meio da construção para desanimar os operários, para desanimar os levitas. Começaram a pagar propina para que as pessoas abrissem mão do seu trabalho. Eles começaram a desanimar, dissimular, começaram a levantar falsas acusações para que eles fossem presos, levantando falsas acusações contra o rei, os reis que dominaram, lembrando que o povo de Israel era exilado ali. Então você tem que entender que o teu louvor no meio da reconstrução vai gerar inveja.
O teu louvor no meio da reconstrução vai gerar desânimo, oposição, medo. O teu louvor não vai facilitar a tua vida, ao contrário, ele vai deixar tudo mais difícil. O teu louvor vai gerar acusação, o teu louvor vai gerar desânimo, vai gerar situações de desânimo. O teu louvor vai dizer: pastor, quanto mais eu louvo, parece que mais pancada fica. O teu louvor vai gerar, porque o teu som está sendo ouvido a grande distância. Gente está vindo para te ouvir, pessoas estão parando para te ouvir, o inferno está parando para te ouvir, e você agora virou a bola da vez, você agora virou o alvo, você agora é o alvo, e você tem que fazer uma escolha entre calar a boca e dizer: tá bom pessoal, tá bom, pare de me perseguir, pare de falar mal de mim, pare de me acusar, eu abro mão do alicerce e convivo com os destroços, e vou fazer da minha vida o memorial do quanto eu poderia ser feliz e não sou, o memorial do quanto eu poderia ser usado por Deus e não sou. Eu não quero confusão não, gente, eu não quero confusão não, já que não dá para eu cantar aqui no meio dos destroços e erguer, então eu me rendo, eu me rendo, então eu vou erguer o memorial do quanto eu poderia ser um bom pai, uma boa mãe, um grande líder, um grande pastor. Eu vou erguer um memorial da minha falência, eu vou erguer o memorial da minha derrota. Você tem que fazer uma escolha hoje, se você vai calar a tua boca diante daquilo que o teu louvor tem produzido, ou se você vai ignorar cada uma das ameaças, das sentenças, das acusações, e dizer: eu vou cantar mais alto, eu vou cantar mais alto, para que todos ouçam quem é o Deus que me tira dos destroços. Você tem que fazer uma escolha. Talvez tudo começou a piorar quando você começou a deixar o seu louvor ecoar pelos quatro cantos. Talvez tudo começou a piorar quando você deixou o seu Facebook ser um Facebook do Senhor, quando você deixou a sua casa ser do Senhor, quando você deixou o seu dia a dia, tirou a cerveja, tirou a bebida, tirou a música que não presta e fez o seu dia ser um dia consagrado para o Senhor. Quando tudo começou a piorar quando você disse para o seu namorado que o teu namoro ia ser do Senhor, e você começou no meio dos destroços que você recebeu dizer: não, eu vou erguer uma alicerce. E talvez é tudo que Jesus está dizendo: parabéns, parabéns, porque eu amo trazer vida a destroços onde há adoração. Jesus chegou na morte de Lázaro. Lázaro estava destroçado, meu irmão, 4 dias morto, e Jesus traz a glória, a vida. Jesus chora quando ele vê Marta e Maria, e esse é o segredo. Jesus te ama tanto que jamais vai deixar você em destroços. Mas a primeira coisa que Jesus faz, presta atenção nisso, olha que segredo aqui, ó. A primeira coisa que Jesus faz quando ele encontra Lázaro morto, não é falar para Lázaro: vem para fora. Você sempre deve louvar a Deus no meio dos destroços. Antes de mandar os destroços virarem forma, você tem que louvar a Deus. Antes de Jesus dizer para Lázaro: Lázaro, vem para fora, João 11:41, olha o que eles falam. Então tiraram a pedra. Antes de falar: Lázaro, vem para fora, o que Jesus fala? Pai, o que ele fala? Está ali, ó. Pai, eu te agradeço, por quê? Lázaro ainda está entre faixas, o coração de Lázaro ainda não bate. Jesus está no meio dos destroços. Ele poderia ter levantado a mão, e ele é Deus, não é? Lázaro, vem para fora. Mas antes de dizer Lázaro, vem para fora, o que ele fala? Pai, eu te agradeço, porque como me ouviste? Lázaro está morto ainda. Como me ouviste? Ele está agradecendo, Lázaro, mas ele sabe que há um poder que é imparável. Quando no meio dos destroços você consegue levantar um tributo de adoração ao Senhor. Marta está chorando, Maria está descabelada, os judeus com ódio, Lázaro morto, e ele levanta as mãos antes, no meio do caos, no meio dos destroços, fala: Pai, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor me ouviste. Como assim? Como assim Lázaro não tinha ressuscitado? Quer ver um outro exemplo? Na multiplicação de pães e peixes, mais de 12.000 pessoas com fome, tudo destroços de fome. Como vai alimentar crianças? Mateus 15:36. Jesus pega os pães e os peixes, e depois de tomar os 7 pães e os peixes, e dar graças, ele não fala assim: ó, multiplica. Ele pega o que tem. Ainda ninguém comeu, ainda nada multiplicou, ainda nada melhorou, mas ele levanta o pão e o peixe e fala: Pai, eu te dou graças. E ele entregou aos seus discípulos. Depois que ele entregou,
Você separa a cabeça do peixe do rabo do peixe, quando volta a mão o peixe está inteiro de novo. Você corta o pão, dá um pedaço para um, e quando volta a mão tem um pão na mão de novo. Você corta o pão e quando volta tem um... Já pensou nisso não? Você corta o peixe, quando volta o peixe está de novo aqui. E corta o peixe está de novo aqui. E não para. E não para. E de onde vem? A multiplicação. Mas tudo começa não na multiplicação. Os destroços não mudam quando mudam os destroços. Os destroços mudam quando eles estão lá ainda. E você consegue louvar ao Senhor no meio deles. Tudo em sua vida que estiver em ruínas, casamento, filhos, namoro, ministério, não tem jeito. Só vai sair dos destroços se você aprender a louvar o Senhor. Diga comigo, louvar. São 2 dicas só que eu dou para sair dos destroços. Louvar, e a segunda é agora, e nós oramos. Palavra. Em Êxodo capítulo 6, versículo 14. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Eles foram encorajados pela pregação, palavra. Que bom que você está aqui hoje. Essa pregação está te encorajando. E eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus de Israel e os decretos de Ciro, Dário e Artaxerxes, rei da Pérsia. O ambiente que você frequenta, o que você ouve, determina se você vai sair dos destroços ou não. A Bíblia diz que esse povo continua a construir e prosperar, encorajados pela pregação da palavra. O que fazia eles ficarem de pé não era ladainha, não era conversa fiada, não era jornal nacional, não era jornal de amigos, não era conversa de bar, de botequim, era a pregação do Evangelho. Por que vocês estão construindo motivação? Porque eu estou ouvindo a pregação do Evangelho. Não é só o louvor não, também é a palavra que te sustenta. É o louvor que me faz me posicionar e a palavra que me alimenta no meio da reconstrução. É a palavra que me permite ver o futuro. É a palavra que me permite olhar para um alicerce e ter mais destroços do que alicerce, e ainda assim dançar, celebrar, porque a palavra não me faz ver alicerce, a palavra me vê o prédio pronto, o prédio reconstruído. É a palavra me encoraja. Pela palavra os profetas estão pregando, e eu estou vendo que no meio dos entulhos há uma esperança. Em Ageu 2:6, essa palavra que era pregada: assim diz o Senhor, dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra e o mar e o continente. Verso 7: farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor. Deus já estava prometendo antes de começar: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. Deus estava falando que Ele vai trazer glória para um templo que está arruinado. Ele vai trazer ouro e prata para um templo que está destruído. Ele vai trazer ouro e prata para um templo que está em destroços. Você tem que aprender que a palavra não combina com o que você vê, mas o que você espera. E é por conta disso que eles trabalhavam no meio das acusações, no meio das calúnias, no meio das perseguições. O que te move, pelo amor de Deus? Qual é a palavra? Deus está dizendo: olha, trabalhem, porque eu vou dar tudo o que vocês precisam. E há uma promessa, Ageu 2:9. Levanta a mão para cá. A promessa para eles trabalharem é: a glória desse novo templo será maior do que a do templo antigo. O que eu vou fazer vai ser maior, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar eu estabelecerei o quê? Paz. Levanta a mão para cá, em nome, eu quero declarar isso na sua vida. Se você sair daqui nessa noite, no meio dos destroços, louvando ao Senhor, nada, só tem um alicerce, mas canta, dança, está no hospital e está lá, não se curva, não ganhou R$1, não se curva, pelo amor de Deus, você não pode, não se curva, não tira o louvor dos teus lábios. Entra por suas portas com ações de graça. Eu entro por suas portas com ações de graças. Eu declaro que Deus te dará uma glória maior do que na primeira casa. Eu declaro que haverá uma alegria maior, e haverá paz. E esta é a palavra que você vai carregar essa noite. Pode ir para casa descansar dormindo, pode dormir em paz sem remédio hoje, pode dormir tranquilo, pode parar de rolar na cama. Eu estou liberando uma palavra: a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. É a palavra de Deus para a sua vida. Não se preocupa com o que se perdeu, você vai construir algo melhor. É a palavra. Ele declara: o que está para vir é maior. Eu farei o seu futuro melhor que o seu presente e o seu passado. É isso que ele está falando. Sabe quem pregava lá? Era Zacarias. Sabe o que Zacarias pregava? No meio, o pedreiro lá, era assim, irmão, que funcionava. O pessoal erguendo tijolo sobre tijolo e os profetas pregando no meio da construção. Não é que eles iam para a igreja ouvir, não tinha igreja. O templo era aquele lá. Era um monte de operário trabalhando, e no meio da obra, os profetas profetizando.
Quer ver o que Zacarias profetizou? Está lá no livro dele, Zacarias 9:9. Enquanto os pedreiros estavam lá, Zacarias, como profeta de Deus, levantava a mão no meio da obra e dizia: ó, alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumentinho, um jumentinho de cria de... Eles estão construindo o templo, e Zacarias já está revelando o quê? O que ele está revelando? No meio do templo, está dizendo: ó, fiquem tranquilos, logo logo Jesus vem. Se você louvar o Senhor, você vai começar a ouvir coisas que nem do seu tempo é. Deus vai começar a abrir o seu bom tesouro, mistérios, mistérios, mistérios. O ânimo na reconstrução, dizendo: olha, reconstruam, porque o menino vai vir, o Messias vai vir, reconstruam. Você não veio aqui ouvir sobre o seu presente, sobre o seu passado, irmão. A palavra de hoje vai te encher de futuro, e eu declaro isso. Para dançar no meio dos destroços, para gritar no meio dos destroços, para ser ouvido em todos os cantos do planeta, para que todos ouçam que você é um louco, que dança no meio dos destroços, que canta no meio dos destroços, que sorri no meio dos destroços, que vibra, porque só tem um alicerce. E oxalá quando eu vi a parede erguida. Se com o alicerce eu não aguento de emoção, imagina quando colocar a primeira janela, imagina quando subir o telhado. Se eu não aguento de emoção, porque eu coloquei a primeira sapata, o que será quando eu ver o altar pronto dentro do templo? Deus te fará se erguer do meio dos destroços. Louve-o! As ruínas ganham vida através do louvor, os destroços ganham vida através da palavra. Mas para isso tem que ter intimidade com Deus. A sua vida pode ser um lembrete constante para todos os incrédulos que Deus pode trazer vida aos destroços. Jesus faz os destroços ganharem vida. Eu acredito de todo o meu coração, de toda a minha força, que Jesus pode levar pessoas destroçadas a uma vida nova. Agora cada um de nós tem que decidir. E eu encerro lendo um texto que eu acho lindo. Isaías 43:1. Ele fala de destroços. Mas assim agora diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, Israel, não tema, porque eu o resgatei. Eu chamei pelo nome. Você mesmo destroçado é meu. Quando você atravessar as águas, tem tudo para te destroçar, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, que tem tudo para destroçar, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, que vão tentar te destroçar, não se queimará. As chamas não deixarão em brasa, pois eu sou o Senhor. Eu sou o seu Deus. Abre bem seu ouvido. Eu sou o Senhor. Eu sou o seu Deus, o Santo de Israel. Eu sou o seu Salvador. Não é o Salvador do amigo, eu sou o seu Salvador. Eu dou o Egito como resgate. Eu pego a maior nação do planeta e dou como resgate para livrá-lo. A Etiópia e Seba em troca de você. Esse texto, esse contexto, o Egito, Seba e Etiópia, era como se fosse os Estados Unidos, a Alemanha e a Inglaterra. Ele está dizendo: eu pego as maiores potências mundiais e desfaço delas só para ter a sua vida para mim. Eu pego tudo que é de mais valioso, tudo que é mais importante, e eu me desfaço, eu faço virar nada, só para entender que eu amo você e eu sou o seu Salvador. Quais são os seus destroços hoje? Você vai erguer um memorial? Já mandou fazer a plaquinha? Eis aqui uma vida com muito potencial que acabou. Eis aqui uma juventude que acabou com a minha maturidade. Quais são as plaquinhas que você hoje vai ter que quebrar, as lápides, e começar a dar uma dançadinha?
dos destroços. Tem muita poeira. Dançar no meio dos destroços, você vai espirrar um pouco, não tem problema não. Você está doido, não tem nada aqui. Eu vou dançar no meio dos destroços. Eu vou dançar no meio dos destroços. Eu vou dançar no meio da falência. Eu vou dançar no meio do diagnóstico médico. Eu vou dançar no meio do abandono. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você está louco, eu te conheço. Glória a Deus, glória a Deus, glória. Eu conheço tua história, rapaz. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei de onde você está vindo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei. E como é que você não para? Porque eu tenho uma palavra. A glória da segunda casa é maior que a da primeira. Aleluia. Mechanical shadow, the meat on whispers, secrets don't follow. Streets empty, ghosts, echoes of tomorrows. Midnight clocks, ticks, lost dreams borrowed. Skyline, fractured moonlight descended. Cold reflections, memories neglected. Voices calling from digital ocean. Darkness creeping, unnatural motion. Echoes in the void, lost and destroyed. Cold reflections Tasty in the silence we keep, floating like a star. No matter where you are, eyes so full of shine, hands that intertwine, heartbeats synchronized under twilight skies. Misted dreams unwind, lost within our mind. All we feel is light in the endless night. Mysteries so deep, where do these visions creep? Whispers of a past, a future meant to last. Maybe dreams unfold, stories yet untold, guiding hearts astray to find a brighter day. Misted dreams.